Oi pessoal, meu nome é Amanda Vasconcelos, se você não me conhece, acabou de conhecer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa profissão de escritor e de artista e algumas questões da saúde mental relacionadas a esse tema. O meu canal é muito especial, mas com você fica sensacional. Gente, uma das coisas muito importantes, um dos grandes motivos para eu fazer esse canal é porque eu sinto que tem uma carência de informações relacionadas a esse tema da escrita aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar. Não porque falta informações técnicas tem muitas por aí. Várias informações sobre direitos autorais, sobre como escrever melhor, etc. Mas eu vejo poucas pessoas, ou talvez nenhuma pessoa, falando sobre as questões existenciais, emocionais, que também são relacionadas e que circundam essa nossa profissão de escritor ou de artista, seja qual artista você for. Porque, gente, eu me lembro que durante toda a minha trajetória como escritora, desde pequenininha eu escrevo, né? Eu me sentia muito sozinha para lidar com determinadas questões. Eu não sabia muito bem como lidar com a minha baixa autoestima, que é algo que acontece muito entre os escritores. A forma como eu me pressionava para fazer um trabalho bom e sem ter muita ajuda, muita ideia de como fazer um bom trabalho. E eu sempre acabava tendo que conversar sobre essas questões com pessoas que não entendiam nada sobre isso ou que entendiam muito pouco. Que são o quê? Nossos amigos, nossa família. Muita gente são pessoas que não têm esse contato diário e íntimo com a escrita. Então eu senti que tinha uma certa carência de pessoas falando sobre esse tema e ajudando esses escritores que estão por aí, que às vezes não conseguem se encontrar e se conectar para poder conversar sobre esses temas. Existe uma grande questão da saúde mental dos artistas em geral e que eu sinto que a maioria das pessoas às vezes ignora ou não entende muito bem e fica por isso mesmo. Sabe por que razão que tantos autores, tantos escritores, tantos poetas já tiraram a própria vida? Por que essa questão da arte ela é tão emocional e tão difícil de lidar? Se vocês não sabem, gente, são 26 escritores que já tiraram a própria vida e 40 poetas. Então são muitas pessoas que lidam com questões emocionais, de saúde mental e que tem alguma relação com a arte e a gente não sabe muito bem qual é a relação de uma coisa com a outra e não tem muita gente falando sobre isso. A gente sabe que existe uma questão muito difícil relacionada à criação da arte, existe uma certa melancolia que ronda os escritores, que ronda os artistas em geral. E a gente não sabe muito bem explicar por que isso acontece, mas é algo que é muito comum e que precisa ser estudado e precisa ser debatido. Tem algumas coisas que eu sinto que contribuem muito para essas questões acontecerem, e uma delas é a questão da solidão que o nosso trabalho traz, porque o nosso trabalho de escritor ele é inerentemente solitário. O que eu quero dizer é que você trabalha sozinho, né? Você fica ali junto com seus pensamentos e você acaba às vezes até se perdendo dentro deles e não existe ninguém para você conversar. Porque o que acontece, gente? Muitos escritores adoram ficar sozinhos, adoram poder não ter que responder a nenhum chefe, poder fazer tudo o que quiser ali na sua história e escolher o que vai fazer, o que não vai fazer. Mas existe também uma questão muito importante que a gente perde com relação às outras profissões que são compartilhadas entre as pessoas, que é justamente esse senso de união, esse senso de pertencimento e essa possibilidade que você tem de conversar com outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que você, as mesmas dificuldades daquele trabalho, e você poder conversar com elas e se amparar nelas e elas em você. Então, às vezes você nem sabe quem é escritor e quem não é, porque é algo que às vezes é algo muito pessoal. O seu vizinho pode ser escritor e você pode nem ter ideia disso, porque cada um fica ali no seu canto e nem sabe da existência um do outro. Então é muito importante a gente ter essa rede de apoio, porque não é todo mundo que entende certas particularidades sobre o trabalho que você vive, o trabalho que você escolheu para você. Existe uma grande quantidade de artistas que sofrem de doenças
psicossomáticas, psicológicas, psiquiátricas, e a gente não sabe muito bem o porquê disso acontecer. Eu sinto que os artistas eles sentem de uma forma diferente, isso não é algo positivo e eu não quero romantizar isso aqui. Eu acho que é algo muito sério e eu acho que é algo que a gente precisa debater e a gente precisa procurar soluções para esse problema. Inclusive, para provar o meu ponto, eu queria trazer aqui uma carta da Virginia Woolf, que é uma escritora muito celebrada hoje em dia. Ela tirou a própria vida, é uma das escritoras que já tiraram a própria vida. E eu queria ler aqui a carta que ela deixou para o marido dela para vocês, só para você entender o quanto que é sério esse problema e o quanto que se você aí tá passando por isso, você não tá sozinho e a gente deve procurar soluções para isso. Se isso é um gatilho para você, por favor, deixa esse vídeo, não precisa assistir a carta, pule esse vídeo, tá? Eu vou botar aqui o tempo em que eu termino de ler a carta para você continuar, se você quiser continuar debatendo sobre esse assunto. Mas agora eu vou começar e eu vou ler para vocês um trecho aqui, tá? Querido, tenho certeza de que enlouquecerei novamente. Sinto que não podemos passar por outros daqueles tempos terríveis. E desta vez não vou me recuperar. Começo a escutar vozes e não consigo me concentrar. Por isso estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa a se fazer. Você tem me dado a maior felicidade possível. Você tem sido em todos os aspectos tudo o que alguém poderia ser. Não acho que duas pessoas poderiam ter sido mais felizes até a chegada dessa terrível doença. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando a sua vida e sem mim você poderia trabalhar. E você vai, eu sei. Esse é só um trecho da carta, mas eu queria trazer porque dá pra ver, gente, na forma como ela se expressa, de que ela sofria ali de uma depressão, talvez uma bipolaridade, porque ela fala de tempos ruins, tempos bons. Eu não sou especialista no tema, mas é claro que ela sofria de uma doença psicológica, psiquiátrica, que a gente não sabe. E não sei se naquela época eles tinham tanta informação e tanto medicamento, tanto tratamento adequado para isso, né? E acabou que ela tirou a própria vida. Outro nome que também tirou a própria vida é o Ernest Hemingway, né? É um autor também muito celebrado, muito famoso. Se a gente for falar sobre músicos também aqui, a gente não vai parar de falar nunca, né? Porque são diversos nomes aí que infelizmente na música tiraram a própria vida e a gente não sabe muito bem por que isso é tão recorrente entre os artistas. Existem diversos autores que estão falando mais sobre esse tema. Um deles é o John Green, né? Que ele é um autor contemporâneo, ele fala bastante sobre o problema que ele tem com transtorno obsessivo compulsivo. Já escreveu alguns livros sobre esse tema. Então, se vocês quiserem conferir, vocês podem pesquisar. Eu acho que o livro é Tartarugas até lá embaixo. E vocês podem ler, eu ainda não li. Mas talvez seja interessante para vocês entenderem melhor sobre esse problema e também, né, refletir um pouco. Não sei, gente. Então, gente, se você ainda não refletiu sobre a sua natureza artística, se você aí é um artista e nunca tinha pensado que isso pode ser algo compartilhado entre os demais artistas, você agora sabe que você não está sozinho. E um dos objetivos que eu fiz este canal era para debater questões existenciais também, para fazer uma rede de apoio entre os escritores e os artistas em geral, para que a gente possa também cuidar da nossa saúde mental, sentir um certo senso de pertencimento que a gente precisa muito. E eu quero muito que vocês se conectem, seja pela minha página do Facebook, que eu vou botar aqui na descrição, talvez eu bote um lower third aqui, não sei. Tem na minha descrição, tem na minha página do Facebook, tem o meu Instagram. Então se conversem, porque não tem forma melhor da gente conseguir falar sobre esses assuntos do que com alguém que realmente conhece e que passa por isso. Não é todo mundo que vai entender o quanto que é difícil, um bloqueio criativo, né? O quanto que a gente se pressiona. A gente só tem a si mesmo para se pressionar. Não existe nenhum outro colega de trabalho para você, né, dividir essa pressão, né? Exceto para aqueles que trabalham em coautoria, né? Que na verdade é um pouco raro isso. Então isso contribui bastante também para a forma como a gente se pressiona. A gente conversar com alguém que realmente entende sobre esses assuntos e não precisar ficar enchendo o saco do nosso amigo, do nosso namorado, da nossa família, que às vezes já tá de saco cheio de ouvir nossas ideias, de ouvir nossos lamentos sem parar. É muito melhor a gente conversar com alguém que também passa por essas coisas, que vai ter outro entendimento sobre esse assunto. Então é isso, gente.
Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe o seu like porque isso me ajuda muito. Se inscreva no canal para receber mais coisas, mais dicas que eu vou colocar por aqui. Vão ter muitas reflexões, coisas interessantes, coisas divertidas também. Então se você se interessa por isso, não se esqueça de se inscrever, comente aqui o que você achou, converse sobre seus problemas, diga se você também passa sobre determinadas questões existenciais e você também é um artista. E vamos nos ajudar, vamos ter esperança de que tudo vai melhorar. E um beijo no coração e até a próxima! Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.